Sejam todos bem-vindos ao canal Tabloide Atemporal. No vídeo de hoje, vamos explorar o caso chocante da família Menendez, que por trás de aparências aparentemente perfeitas, esconde uma história de tragédia e horrores. Monstros Menendez, a família por trás da aparência. O vídeo já vai começar, aproveita, se inscreve e vem fazer parte do canal Tabloide Atemporal. A história da família Menendez é um dos capítulos mais sombrios e intrigantes da crônica criminal dos Estados Unidos. Começando como um conto de ascensão social e sucesso empresarial, rapidamente se transformou em uma narrativa de tragédia e horror, revelando segredos profundos e a escuridão que residia por trás das fachadas brilhantes de Beverly Hills. José Menendez, o patriarca, personificava o sonho americano, um imigrante cubano que escalou as fileiras corporativas para se tornar um executivo poderoso na indústria do entretenimento. Sua esposa, Kitty Menendez, uma mulher de beleza deslumbrante, era a companheira perfeita para esse conto de sucesso. Juntos, construíram uma fortuna e um estilo de vida luxuoso que muitos invejavam. No entanto, por trás das portas fechadas de sua mansão em Beverly Hills, a família Menendez escondia segredos sombrios. O controle obsessivo de José sobre seus filhos, Lyle e Eric, era apenas a ponta do iceberg de uma dinâmica familiar disfuncional. Pressões por sucesso, expectativas irreais e um ambiente de intimidação criaram um caldeirão de tensões que acabariam por explodir de forma trágica. Foi então que, na noite do dia 20 de agosto de 1989, ao retornarem para casa após um período fora, os irmãos Lyle e Eric Menendez se depararam com uma cena aterradora e imediatamente ligaram para a polícia, relatando terem encontrado seus pais mortos em casa. A cena era de completa comoção e horror. Os dois jovens, então com 21 e 18 anos, respectivamente, descreveram uma narrativa angustiante. Minutos depois, os primeiros policiais chegaram à mansão da família em Beverly Hills, na Califórnia. Ao interrogar os irmãos, eles relataram que retornaram para casa após uma saída ao cinema e, ao entrar na residência da família, se depararam com a cena terrível do assassinato brutal de seus pais, José Menendez, o pai, e Kitty Menendez, a mãe. Os irmãos descreveram que encontraram os corpos em uma sala da casa, onde ambos foram alvejados por múltiplos tiros de espingardas. A violência do ato era tão extrema que os rostos das vítimas quase não eram reconhecíveis. Ao ligarem para a emergência, os irmãos expressaram um misto de choque, desespero e confusão. Eles soluçavam e estavam visivelmente abalados, o que é esperado em uma situação tão traumática. Os policiais que atenderam a chamada descreveram o estado emocional dos irmãos como extremamente perturbador, mostrando claramente o impacto profundo que a descoberta teve sobre eles. Essa versão dos acontecimentos foi fundamental para o início das investigações policiais, que inicialmente consideraram diversas possibilidades, incluindo a hipótese de um golpe mafioso devido à brutalidade do crime. No entanto, como veremos mais adiante, detalhes posteriores lançaram uma nova luz sobre o caso, revelando camadas profundas de tensão e segredos dentro da família Menendez. O patriarca Menendez era detentor de um patrimônio avaliado em milhões de dólares, o qual incluía apólices de seguro consideráveis. Após o assassinato brutal do casal, essas apólices foram automaticamente transferidas para os filhos, Lyle e Eric Menendez, na qualidade de herdeiros que eram. A partir desse momento, várias mudanças ocorreram na vida dos irmãos Menendez, tornando esse fato um aspecto central na trama que se desenrolaria nos meses seguintes. Em vez de lidarem com a morte dos pais de maneira tradicional, os irmãos Menendez adotaram um estilo de vida excessivamente extravagante. Gastaram uma parte significativa do dinheiro do seguro em compras luxuosas e em um estilo de vida que contrastava drasticamente com o luto esperado de quem perdeu seus pais em circunstâncias tão terríveis.
Lyle Menendez, por exemplo, comprou um Rolex, um Porsche e até mesmo um restaurante em Princeton. Eric Menendez também não ficou atrás, gastando o dinheiro de forma desenfreada em itens de luxo, carros e até mesmo na contratação de um treinador de tênis pessoal caríssimo. Esses gastos extravagantes e a falta de comportamento condizente com o luto levantaram suspeitas sobre os motivos reais por trás dos assassinatos dos pais. A sociedade e a mídia começaram a questionar se os irmãos estavam realmente sofrendo pela perda dos pais ou se tinham algum motivo oculto para agirem de forma tão descontrolada financeiramente. As atitudes contraditórias, combinada com outros elementos do caso, chamaram a atenção da polícia, que começou a questionar a participação dos irmãos no crime. No entanto, até certo ponto, todas as evidências eram circunstanciais e não havia nada concreto para incriminá-los. Foi somente em março de 1990 que evidências cruciais vieram à tona, revelando o papel dos irmãos no crime. As evidências que levaram à prisão dos irmãos surgiram quando os investigadores descobriram um registro de compra de 2 espingardas de calibre 12, feito em nome de um amigo de Lyle em agosto de 1998. No entanto, foi revelado que quem realizou a compra foi Eric, utilizando a identidade falsa desse amigo de Lyle. Esse fato crucial foi revelado pela vendedora da loja de armas em seu depoimento à polícia. Além disso, Eric confidenciou detalhes do crime ao seu psicólogo Jerome Oziel e chegou a ameaçá-lo. Uma pessoa próxima de Jerome denunciou Eric por essa ameaça, e as fitas gravadas das sessões de psicanálise foram usadas como prova no caso. Com base nas evidências contundentes, a polícia mudou o rumo das investigações e, no dia 8 de março de 1990, decretou a prisão dos irmãos acusados de assassinar os próprios pais. Após a prisão, os irmãos foram levados a julgamento. O primeiro julgamento ocorreu entre julho de 1993 e janeiro de 1994, mas os jurados não conseguiram chegar a um veredicto na época. Durante esse processo judicial, várias revelações sobre a família Menendez vieram à tona. Os advogados dos irmãos argumentaram em defesa de seus clientes que o crime foi uma resposta dos atos perpetrados pelo pai com conivência da mãe. No entanto, durante o julgamento, não foram apresentadas provas concretas para sustentar essa alegação. Por outro lado, a promotoria argumentou que os irmãos mataram os pais motivados pela herança, agravando o crime pela brutalidade. Eles utilizaram 2 espingardas calibre 12. 6 disparos atingiram o pai, enquanto outros 10 atingiram a mãe. Os tiros foram feitos a queima-roupa, evidenciando a natureza violenta do ato. Esse caso foi altamente divulgado na mídia, chegando inclusive a ter um de seus julgamentos transmitido pela TV. Em 1995, um novo julgamento levou à condenação de ambos à prisão perpétua. E após 1 ano de pena, eles foram separados depois que um investigador argumentou que juntos seria mais fácil para que eles criassem um plano de fuga. Desde então, eles viveram sem ter quase nenhum tipo de contato, exceto pelas poucas cartas que trocavam e pelas vezes que jogaram xadrez à distância, descrevendo um para o outro a movimentação das peças pelo correio. Recentemente, tivemos 2 fatos novos sobre o caso. Primeiro é que, após mais de 20 anos, os irmãos voltaram a se reencontrar. Em fevereiro de 2023, eles voltaram a se reencontrar quando Lyle teve seu nível de periculosidade reduzido e foi transferido para a mesma cadeia do irmão, a unidade corretiva R.J. Donovan, em San Diego. Os 2 puderam se reencontrar, e de acordo com um repórter que acompanha o caso desde o início, ambos foram às lágrimas quase que imediatamente. Na ocasião, Lyle contou à imprensa local sobre como se sente em relação ao ocorrido. Ele disse que, abre aspas, amo minha mãe, mas não a perdoo. E em relação ao irmão Eric, ele completou, temos um laço muito forte. O segundo fato pode causar uma reviravolta no caso. Recentemente,
o ex-integrante do grupo Menudo, Roy Rosselló, afirmou que o executivo da indústria fonográfica José Menendez, assassinado pelos 2 filhos, cometeu atos de contra ele. O caso da família Menendez permanece como um tema de discussão atual, especialmente após a revelação feita pelo ex-integrante do Menudo, Roy Rosselló. Essa nova informação trouxe à tona questões adicionais e levanta a pergunta que ecoa até hoje: os irmãos Menendez são culpados ou vítimas? Se você chegou até aqui, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal. Isso é muito importante para que o canal consiga alcançar outras pessoas que se interessam por esses conteúdos. Obrigado a todos que fazem isso, nos vemos nos próximos vídeos.